Thule. Sociedade Thule. Provavelmente tinha algumas relíquias ali, porque, que nem você falou, eu não lembro o nome do que você falou. A lança de Longino. Mas teve um cara que foi lá. O Walter Horn, que Isso. foi. Só que o cara chegou lá onde tava o bunker com as relíquias, não tava lá, meu irmão, o nego levou. Ou não estavam lá pra valer, né? Não, dizem que levaram pra Argentina, eles esconderam em algum outro lugar. A gente não sabe onde tá. Fortunas, né? Os caras não brincavam em serviço, né? Os caras tinham plano B, C, D, E. Tanto que eles perderam a guerra, mas a elite foi toda trabalhar nos Estados Unidos, né? Teve uns que vieram pro Brasil. Salvo-conduto também. Veio o Stangl pro Brasil, que era Sim. o comandante de Majdanek. Não, Sim. ele era o comandante de Treblinka. Sim. Vou indicar um outro livro sensacional sobre esse pessoal alemão que veio pro Brasil. Baviera Tropical. Sensacional o livro. Vai mostrar como é que a gente virou destino desses malucos aí. Muitos foram pra Argentina, porque nessa época a Argentina era tipo uma potência, né, cara? A Argentina era um país na América do Sul que tinha um clima europeu, tinha uma arquitetura europeia, uma atmosfera europeia, um país super próspero, era um dos mais prósperos do mundo, então muitos se deslocaram para cá, né, para Argentina, né, digo. Alguns foram para o Uruguai, outros vieram para o Brasil. Tem aquela história que Josef Mengele, né, o pessoal fala Mengele, né, teria morrido afogado aqui no litoral de São Paulo, que eu acho que deve ser fake, né? Esses caras adoram forjar a própria morte. Tem a história que o Hitler fugiu pra América do Sul. Então, também, o Baviera Tropical tem a ver com isso. Na verdade, tem um outro livro que eu não me recordo, tem até a foto, né, do suposto Hitler com a esposa brasileira com bigodinho ainda, né? Porra, não, aí é muita cara de pau. É surreal, mas existe essas teorias, né? E aí ele foi estudar e pesquisar como fazer uns soldados com poderes. Aí o Mengele que desenvolveu. E isso envolveu o ocultismo também. Porra, me conta um pouco. Que é interessante aí, pra caramba. Começa pensando, por exemplo, como é que eu consigo fazer o soldado precisar dormir menos? Droga. Como é que eu posso fazer o soldado ter maior vigor físico? Droga. Como é que eu posso fazer o cara não ter medo? Droga. Entendeu? Claro que vai envolver isso tudo, né? O LSD não surge por acaso nessa época. Só que aí, o que acontece? Eles começam a... Mas eles tomavam anfetamina, não tomavam? Tomava tudo que tinha para tomar naquela época, né? Nos 40, 30, né? Não sei exatamente o que já estava à disposição. Mas como eles tinham esses campos lá de pesquisa, campos de concentração, aquela coisa grotesca, não tinha limite para as pesquisas, né? Então os caras acabaram achando soluções para essas maluquices que eles estavam buscando. Então o que o Josef Mengele começou a fazer? Ele pegava... São assuntos assim intensos, eu vou tentar falar de um jeito tranquilo até para não trazer... probleminhas aí. Ele descobriu que a mente poderia ser fracionada, a mente humana, igual particionar um HD. Como assim? Se você pesquisa transtorno dissociativo de personalidade ou múltipla personalidade, a principal causa é trauma na infância. Por quê? Porque a criança, quando ela está debaixo de muita dor e muito sofrimento, muito medo, ela parece que tem um sistema natural do corpo, ou no meu caso, que eu creio colocado por Deus, que a mente ela fala assim, olha, vamos fazer uma parada? Tá insuportável. Então o que acontece? A criança desmaia. Aí desmaiou, desligou, né? Dá um pane no sistema, desliga. Só que eles descobriram que quando não desmaiava, fracionava a personalidade. É como se o cérebro dissesse para a pessoa o seguinte, ó, você não é Daniel, você não tá aqui sendo espancado. Seu nome é João, você tá numa praia, correndo na praia jogando futebol. Então isso é meio, parece que é um sistema de proteção da mente. Só que o que eles faziam para a criança não desmaiar? Aí tinha uma substância. Só que eles davam essa substância para não desmaiar e davam uma outra substância, que é o LSD, para aumentar a dor. E aí eles amassavam as crianças. Aí, ou sem poder desmaiar, ou a maioria morria, alguns particionavam. Nisso, eles estavam desenvolvendo a ideia de criar o assassino perfeito, que é o assassino que não sabe que é o assassino. Imagina o assassino ser pego e você falar, quem que te mandou fazer isso? Eu não sei. Aí os caras torturam ele, faz tudo e fala, ele não sabe. Eu não sei, pô. Porque ele fez isso numa outra personalidade. Então isso é uma coisa que começa a se popularizar depois, essa técnica na Guerra da Coreia, que foi a guerra que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, como que eles chamam a Guerra da Manchúria, que é o Manchurian Candidate, que é o candidato manchuriano. Tem um filme muito interessante, antigão, que é com o Frank Sinatra fazendo o protagonista, né, que é o Manchurian Candidate, e fizeram uma refilmagem, muitos anos atrás, com o Denzel Washington, chamado Sob o Domínio do Mal, que em português, em inglês, acho que também é Manchurian Candidate.
E a história é incrível, muito interessante. Vai falar um pouco sobre essas técnicas, né? Só que aí, o que acontecia? Esse pessoal percebeu que se você, além de fazer essa partição da consciência do cara, você jogasse alguns espíritos pra dentro do cara pra ele ficar mais forte, o negócio ficava melhor ainda. Então, estamos falando mesmo de ritual. Ritual. Esses caras eram ocultistas, pô. Um dos apelidos do Josef Mengele era Herr Grünebaum, que é Senhor Árvore Verde. Por que Árvore Verde? Por causa da árvore da vida da Kabbalah. Porque ele usava a Kabbalah para fazer essas estruturas, né? Kabbalah que é da cultura judaica. Então, a Kabbalah tem a Kabbalah normal e tem a Kabbalah Clifot. A Clifot é ela como se fosse invertida assim, usada para o mal mesmo, entendeu? Então, eles descobriram como usar aquilo ali como se fosse um diagrama da consciência humana e encaixar um monte de espírito dentro do cara para ele virar o Hulk ali, meu irmão. Então, isso é muito interessante porque eu já vi, por exemplo, relatos de pessoas assim de cultos mais tradicionais, o cara falando que, poxa, ele incorporava uma entidade chamada Pai Joaquim da Angola. Ele falou, meu irmão, quando eu incorporava esse cara, eu batia em 13 pessoas sozinho, maluco. Pulava 3 metros de altura, arrebentava geral. E o interessante é que esse cara falou que para ele conseguir incorporar essa entidade, ele fez um ritual que implantaram bilhas de aço no ombro e na base da coluna dele. Que aí ele fazia um gesto, quando ele fazia esse gesto, conectava o polegar nessas bilhas e chamava o espírito vinha e o maluco virava Anderson Silva misturado com Bruce Lee, meu irmão. Saía espancando geral. Aí eu falei, pô, os caras podiam no UFC, né, pegar um desse aí, tá ferrado, né? Caraca, é tipo a transformação do Jaspion. O cara acho que não mudava fisicamente, mas ele ficava com a força absurda. Então eu falei, meu irmão, tem fundamento essa parada, hein? Isso aí faz sentido. Aí, cara, o que acontece? Quando esses alemães perderam a guerra, os americanos não são idiotas, eles falaram, vocês têm, pros cientistas, vocês têm 2 opções. Pegar pena de morte, ou pena prisão perpétua, ou vir trabalhar comigo. Qual que você prefere? O cara, eu vou botar a opção B aí, que eu acho que achei mais maneiro. A marca B aí pra mim. Foi todo mundo para os Estados Unidos, cara. Então, nos Estados Unidos, eles continuaram esse projeto do Josef Mengele. Ficou um projeto dentro da CIA, escondido, que veio à tona em 1973 com a Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado americano, chamada Comissão Church. A Comissão Church era o nome do senador lá, né? Frank Church. Não é porque rolou na igreja, não. Era o sobrenome do cara. E o Frank Church, cara, ele começou uma investigação para analisar os assassinatos ilegais que a CIA estava fazendo. E aí, nisso, o Senado tem um comitê de inteligência que tem direito a pedir certos documentos. Eles pediram os documentos, vem uma pilha de documentos. No meio desses documentos, os caras falaram, o que é isso aqui? MK Ultra. MK Ultra é Mind Control. Só que é control com K, porque é em alemão. Controle, né, em alemão. Então, o próprio projeto MK Ultra, você vê que são os alemães fazendo isso. Aí você começa a entrar em histórias, como de um cara que eu não sei o nome real dele, mas ele se apresenta como Robert Duncan O'Finian. Esse cara, ele deu várias entrevistas, mas ele apareceu num episódio de um programa com um nome muito sugestivo chamado Conspiracy Theory, né, Teoria da Conspiração, que era apresentado por uma figura muito interessante, que era o Jesse Ventura. Jesse Ventura, para quem assistiu o Predador 1, você lembra do Predador 1, que é na floresta, lá com o Schwarzenegger? Tinha um cara, todo mundo ali era fortão, bombadão, né? Tinha um cara que é um bigodão, tava sempre com um chapéuzinho, machão. Esse é o Jesse Ventura. Deixa eu ver o Jesse Ventura aí. Então. Jesse Ventura, bota no Predador que ele vai... Hoje ele tá carcomido, né? Tá igual... Tá igual o Contos da Cripta. Contos da Cripta, ele tinha uma caveirinha que era careca, mas tinha uns cabelinhos. Ele tá assim, careca, cabeludinho. Jesse Ventura. Meu irmão, esse cara que apresenta o programa. Apresentava, né? Passava na True TV, que era o canal True TV. Tá. Aí ele, quando ele tomou o tiro no peito, né, que ele foi assassinado. Agora tá vendo ele ali, ó, carcomido ali, ó. Tá parecendo mesmo o Contos da Cripta, cara. Verdade. Então, esse cara, meu irmão, ele tem uma história muito peculiar, porque esse cara foi, segundo ele diz, fuzileiro naval, e do fuzileiro naval ele foi SEAL, que são os focas, que é a tropa de elite. Ele foi governador do Arkansas, se eu não estou enganado. E ele é um ator hollywoodiano e foi também lutador de WWE, que é a luta, né, aquela luta livre americana.
Então esse cara conhece o setor militar, ele conhece o setor político, ele conhece Hollywood, então ele tem um conhecimento interessante, né? Uma experiência única, assim. E ele comandava esse programa, Conspiracy Theory, com Jesse Ventura. E aí, um dos episódios, ele fala sobre super soldados, super soldiers.